filósofos chamam de conversa atrás da porta. Existe algo mais agressivo? E já pergunto, e o outro lado, que é o alvo desses disque-disque, como ele se sente? Tá? E aqui dá coisas abomináveis ao Senhor. Ele traz uma comparação para que possamos entender aquilo que efetivamente enoja a Deus. A intriga, o disque-disque, a maledicência está no mesmo nível da homossexualidade ou da idolatria, conforme está aqui. Deus se enoja tanto quanto da homossexualidade, da idolatria, quanto da maledicência. Entendeu? Dá para entender até aqui? Deu para entender? Bom uso da língua. A língua edifica. Nós usamos nossa língua a ponto de edificar o próximo. Como que nós estamos empregando a língua? Estamos utilizando-a para exortar, para repreender, para ensinar, para conduzir ao bom caminho? Ou simplesmente nós estamos fazendo um mau uso de maneira agressiva? Uma pergunta que é comum: a vossa língua está salva? Se ela está salva, há uma verdade nela: ela cumpre exatamente a finalidade para a qual ela foi criada: adorar, louvar e agradecer a Deus. São três funções fundamentais, porque nós temos que entender que dentro desse princípio está contido uma contextualização do homem com Deus. Deus fala com o homem, eu falo com Deus, e Deus responde, e eu obedeço. Isso está contido na contextualização das expressões de Deus para com a nossa vida. E nisso, no ensino da palavra de Deus, eu tenho que efetivamente transmitir aquilo que eu recebo, aquilo que eu tenho, aquilo que eu uso, tá? Como os princípios da palavra de Deus está contido em 1 Coríntios 14:6. E no 2 nós temos que entender a nossa língua adorando a Deus, o que se pode fazer da palavra quando a empregamos para dirigir-nos a Deus em adoração. Nesse ponto, nós precisamos observar que na adoração nós carregamos algo do nosso espírito. Qual é o conteúdo espiritual na nossa adoração, na nossa expressão? Por fim, nós precisamos entender que aqui, toda vez que nós adoramos a Deus, com aquilo que nós expressamos, nós trazemos sacrifícios de louvor. E esse é o segredo para uma vida frutífera e agradável a Deus. Portanto, nós precisamos compreender sempre que louvar a Deus é a vocação essencial da nossa vida, das nossas expressões, da nossa língua. Então nós temos esse conhecimento e essa realidade para que possamos compreender. Salomão e Tiago nos apresentam aqui uma palavra ao aluno, transmitindo sempre o ensino de maneira a fazer com que o aluno compreenda que o amor de uma pessoa mais experiente dirigindo-se a outra mais imatura, ensinando a maneira de viver e de se comportar em relação àquilo que podemos exprimir. E por fim, uma palavra aos mestres. Nós temos aqui uma palavra aos mestres. Salomão dirigiu-se aos seus discípulos
E por outro lado, Tiago falou aqueles que querem ser mestres, que pregam e ensinam a palavra de Deus, de falar somente o que convém à sã doutrina. A partir daqui nós encontramos então que Tiago faz uma metáfora acerca da língua, onde ele estabelece que o freio, assim como o freio controla o animal, o crente deve refrear e controlar a sua língua. Há um detalhe aqui dentro desse texto que nós precisamos compreender, que é o seguinte: o freio do animal, ele é composto de cabeçalho e o bridão. Significa que, segundo a interpretação que é dada nesse texto, que nós temos que ter, primeiro de tudo, raciocínio, conduta de personalidade, para depois poder exprimir. E por outro lado, nós precisamos observar que o leme conduz o navio ao porto desejado. Uma pequena ferramenta, um pequeno instrumento controla um grande navio. Assim deve ser o controle que nós temos sobre a nossa língua, de maneira a fazer com que possamos sempre conduzir o nosso navio ao rumo certo, ou seja, a nossa vida. E repito que a língua, como o Tiago diz, é um fogo. Uma língua sem freio e fora de controle queima como fogo. Por isso nos mantemos a nossa língua sob domínio do Espírito Santo. Como eu disse no início, é necessário então que a nossa alma seja efetivamente convertida, espiritualmente convertida. E também como metáfora, o mundo, como diz aqui, a língua pode se tornar um universo de coisas ruins. Então o que fazer? Transformá-la num manancial de coisas boas. Ou, na metáfora de um veneno, que a língua venenosa, a língua grande e ferina é venenosa. Ou como fonte, que a língua deve jorrar coisas boas, a própria edificação, e como árvore produzir bons frutos. Tá? Fiz um rápido apanhado, corri um pouco, passei por cima de muita coisa, porque eu queria deixar um tempo mais amplo ao pastor, porque essa matéria essencialmente é da gerência, da gestão do pastor da igreja. Pastor Raul, com o senhor.